Angeli, pelas informações. Guilherme detalhou muito bem como acontece essa situação, ela é constitucional, e nós vamos conversar agora com o advogado especialista em direito político e constitucional, Paulo Braga. Doutor Paulo, muito boa tarde, obrigado por nos atender mais uma vez aqui no Estúdio CBN. Boa tarde, Marco. É sempre um prazer falar com você e com todos os ouvintes da Rádio CBN. Bom, a primeira pergunta que a gente faz, né? Realmente, até como explicou o Guilherme, é constitucional, né? Está dentro da lei esse 13º, né? Também as férias remuneradas. O que acontece é saber. Bom, primeiro eu pergunto para o senhor se é legal mesmo, né? O senhor, como advogado, confirma. E aí cai para o campo da moral. É mais ou menos isso que a gente pode pensar, doutor Paulo? Bom, Marco, como você bem colocou, acho que precisamos primeiramente entender o seguinte. Esta é uma decisão, salvo o melhor juízo, do ano 2017, em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu que era compatível o recebimento de 13º salário por aqueles agentes públicos, por aqueles agentes políticos que recebem, na verdade, subsídio. Isso é muito importante, porque o agente político, por exemplo, os vereadores, eles não recebem salário, mas a Constituição diz lá no seu artigo 39, parágrafo 4º, subsídio. Muito embora o Supremo tenha entendido que não há incompatibilidade no recebimento de um 13º subsídio, a meu juízo, respeitadas todas as posições em contrário, inclusive respeitando, claro e sempre, a decisão e a orientação do Supremo Tribunal Federal, afinal, é quem deve dar mesmo a última palavra acerca do que é e do que não é constitucional. Nos parece que isto vai contra o sentido da Constituição, contra o sentido daquilo que se pretendeu como forma de contrapartida de remuneração aos agentes políticos. Portanto, muito embora o STF tenha dito, olha, é compatível o recebimento de um 13º subsídio, nos parece que não foi esta a vontade do Constituinte. Doutor Paulo, hoje eu conversei com o vereador, eu não vou citar o nome dele porque eu não disse que ia falar no ar, só que ele explicou algumas situações, como por exemplo, que os vereadores não têm direito a vale alimentação, tem que pagar a refeição do próprio bolso. A gente sabe que tem outros, por exemplo, o combustível tem, né? O carro oficial tem, mas uma das justificativas para que esse projeto acontecesse seria essa, que eles não têm alguns benefícios. Isso tem alguma influência? Nenhum. Né? Nenhum também, sempre, Guarizo, respeitando, né, as opiniões em contrário, mas não. Né? Justamente porque os agentes políticos, inclusive os vereadores, eles já recebem esse subsídio. E o que é o subsídio? É uma parcela única, uma parcela cheia, que é justamente para satisfazer todas as necessidades desses agentes, porque foi essa, afinal de contas, a vontade da Constituição. Então, muito embora, vez ou outra, se fale o contrário, ao nosso sentir, não. Isto não é, nem de longe, justificativa para o recebimento de uma 13ª parte, de um 13º parcela de subsídio. Houve também na semana passada, lembrando que isso tudo é a partir da próxima legislatura, né, de 2025, mas está sendo votado agora, né? E aí houve na semana passada um reajuste também de 76%, né, o salário subindo de 10 mil para 17.800, e a nota da Câmara na época dizia o seguinte, né, como o salário pode chegar a isso por lei a 75% do deputado estadual, poderia chegar a 26 mil e eles estão ganhando 17 e pouco. Aí eu queria que o senhor comentasse, né, sobre essa situação, né, se uma coisa anula a outra, né, por causa disso precisar do 13º, qual a opinião do senhor como advogado, né, especialista em direito político? Bom, são questões assim, muito embora haja, né, essa possibilidade de elevação dos subsídios,
dentro daquele limite, que é o limite recebido pelos membros da Assembleia Legislativa, isso não significa uma obrigação, né? Isso não é por isso, né, que o subsídio do vereador, dos vereadores, deve ser elevado. Preciso lembrar que o direito público, o direito administrativo, o direito funcional, ele trabalha com a legalidade, sim, mas ele trabalha também com o aspecto de moralidade, né? Então, é preciso também entender o contexto social, o contexto político, o contexto econômico, pelo que passa o país, pelo que passa a sociedade, para que se tenha também um parâmetro acerca de decisões como essa. Repito, muito embora, mas isso é legal, está dentro daquela margem prevista na Constituição. Mas há um outro aspecto, que é também um aspecto social, né? Como isso é visto na sociedade e como isso repercute de forma positiva ou negativa na sociedade. A repercussão está aqui nos comentários que estão chegando. Ó. Segundo a Isabel, indecente e vexatória para dizer o mínimo. Outro ouvinte aqui, final do telefone 5799. O salário de todo o legislativo deveria estar atrelado ao salário mínimo. Para cada aumento deles, a população se beneficiar também. E não tem, né? Qualquer a palavra até me fugiu aqui. Qualquer ligação com o salário mínimo, né? Tem a ver com a inflação, as contas de acumulado no período. É assim que se calcula, né? Não há nenhuma, Marco, realmente não há nenhuma vinculação, isso realmente não é atrelado ao salário mínimo. Então, é justamente isso que acaba provocando, muitas vezes, na sociedade, na comunidade, uma visão negativa de determinada parcela de poder. No caso, estamos aqui a tratar, por exemplo, do legislativo. Bom, e isso também, agora falando fora do direito, a gente discutiu aqui a questão do direito, mas para a imagem dos vereadores, isso não é muito ruim também? Olha, Marco, aqui eu até peço licença em fazer um comentário pessoal, uma visão pessoal. Eu acho que na atual conjuntura, né, que o mundo passa, que o Brasil passa, que a sociedade passa, isso me parece algo muito negativo, muito ruim. Isso acaba desgastando a imagem, no meu modo de pensar, e com o mais elevado respeito a esta brilhante Câmara de Vereadores, agentes públicos que são. Mas nos parece que isto foge à realidade social. E isso provoca um desgaste muito negativo na imagem de Estado e principalmente na imagem de homens públicos responsáveis pela feitura das leis municipais e pela fiscalização das coisas que acontecem no município. Então, isso, de fato, a meu juízo, repercute de uma forma muito negativa. De uma última pergunta, doutor Paulo Braga, é o seguinte, né? Na semana passada, quando houve o anúncio do aumento dos salários, foi colocado, isso, claro, para 2025, vamos deixar claro, mas foi colocado que representa muito pouco. Eu estava até tentando pegar aqui a porcentagem exata, mas que seria um valor ínfimo o aumento de salário dos vereadores em relação ao que gasta a Câmara. A Constituição, a lei, coloca algum limite nesse percentual que pode ser levado em pagamento ou em subsídio, que é a palavra certa? Eu acho que, na verdade, né, Marco, nós temos que talvez pensar no sentido contrário. Né? Na verdade, não nos parece correto essa ideia de que se eu não ultrapasso o teto, o limite de gasto possível, eu estou cumprindo a lei. Na verdade, é preciso também entender que você cumpre com o princípio da eficiência da administração quando você gasta menos. Né? Então, não é porque eu tenho um teto, vamos aqui exemplificar, um teto de 20 que eu tenho que chegar a esse teto. Talvez, se eu vou na metade, nos 10, 50% desse teto, eu posso destinar aquela verba
devolver aquela verba, por exemplo, para o município, para outras finalidades. Então, esta ideia de que eu estou dentro do teto de gastos não nos parece, repito, respeitando as opiniões em contrário, não nos parece que é a melhor justificativa. Só o fato de na ordem ali, né, na notícia sobre a sessão, isso ter sido ocultado das manchetes, acho que tem a ver um pouco disso, né? E é preciso, assim, transparência, né? Hoje nós estamos num momento que o Estado, cada dia mais, as coisas públicas devem, cada dia mais, se pautar nisso. Eficiência, moralidade, mais legalidade e transparência, né? Muitas vezes é legal, né? Mas isso não está somado a uma moralidade, a uma eficiência. É preciso, do meu modo de pensar, uma visão ampla. Eu achei a notícia aqui. Cada vereador, o subsídio representa 0,075%. O custo total da Câmara é de 161 milhões e 700 mil reais por ano, somando os 33, a soma é de 2,47% o valor dos subsídios, ainda sem o 13º e as férias. Dr. Paulo Braga, advogado, especialista em direito político e constitucional, muito obrigado por nos atender mais uma vez aqui no Estúdio CBN e esclarecer também para a população, né, o que é da lei, o que não é. Muito obrigado mais uma vez, doutor Paulo. Marco Guarizo, eu que lhe agradeço mais uma vez pelo convite, agradeço também à Rádio CBN e aos ouvintes. Espero ter contribuído de alguma maneira. Contribuiu muito, muito obrigado. 3 e 1, vamos ao Repórter CBN.